O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Não está começando mais uma edição da sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Infelizmente, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro, teve um imprevisto, mas nós compensaremos a nossa audiência com uma edição recheada na semana que vem, pensando nos últimos capítulos da crise entre Ucrânia e Rússia e das recentes visitas do presidente Jair Bolsonaro a Moscou e Budapeste. Excepcionalmente, coube ao nosso comendador Átila Yamarino levar o programa nas costas com a 53ª edição do especial Coronavírus. E aí, gente, espero que estejam todos bem. É um prazer falar com vocês hoje sozinho por aqui. No xadrez prometo que isso aqui não é um takeover nem nada. São as coincidências que acontecem quando a gente está fazendo o programa. Mas, sozinho ou não, tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos lá. Antes de tudo, continuamos numa boa situação da Covid em termos globais. A gente está ainda durante a onda da Omicron, que está em franco crescimento em algumas regiões do mundo, como parte da Ásia, parte da Oceania e parte da Europa, mas que já está em declínio nos países onde a onda começou, como a África do Sul, Reino Unido, boa parte da Europa Ocidental, em relativo declínio aí nas Américas, incluindo aqui no Brasil. Relativo declínio porque começou em outros períodos e em alguns lugares, como nos Estados Unidos, a situação ainda é bastante grave, com muitas mortes diárias acontecendo, e vou falar um pouquinho quando eu chegar na Europa Ocidental o que acontece por trás disso, que é óbvio que tem a ver com as vacinas. Mas a gente tinha grande preocupação ao redor da BA2, que é a outra variante dentro da família da Omicron. A Omicron que a gente viu circulando é uma linhagem que se chama, entre os códigos que ela recebeu, BA.1. Em seguida encontraram uma outra variante que é a BA.2, que era aquele sinal que eu falei de que a Omicron estava evoluindo na população e circulando e sendo transmitida entre pessoas, e provavelmente em algum lugar do continente africano, antes de ser detectada na África do Sul, que depois passou a tomar conta tanto da África do Sul quanto da Dinamarca dos casos. Isso em regiões que testam bastante, que fazem sequenciamento como esses dois países que tinham condições de identificar. Pode ser o caso de que a BA2 tomou conta de vários outros países já, porque ela não deixa um sinal tão claro no teste de Covid quanto a Omicron. Só para relembrar, a Omicron pega um teste tradicional, que é o teste de RT-PCR, e invalida um dos subtestes. Dentro de um teste tradicional, você busca 3 partes diferentes do vírus para garantir que o que você está vendo lá dentro é um coronavírus, é o SARS-CoV-2 que causa Covid. E a Omicron, especificamente, perdeu um pedacinho que uma parte do teste reconhece. Então, quando alguém testava e apareciam só 2 testes positivos e uma terceira parte não, dentro da circulação da Omicron, agora isso é um sinal muito forte de que aquela pessoa está com o Omicron. Daí que a gente conseguiu rastrear tão de perto o espalhamento dela pelo mundo. E a BA.2 não tem essa deleção, não tem essa perda desse pedacinho, então ela aparece com as 3 regiões acesas no teste e aparece agora como o teste cheio. Então pode ser delta, podem ser outras coisas, não necessariamente a BA.2, dependendo da região, se não tem sequenciamento fica difícil de fazer esse diagnóstico. Onde fazem é meio que óbvio, voltou a aparecer o PCR completo, sequencia é BA2, você presume que as outras sequências também sejam ela, mas isso não é claro para todo mundo. Independente disso, onde ela apareceu, ela já predominou sobre a Omicron, o que é um forte sinal de que ela é mais transmissível, provavelmente porque a Omicron otimizou a transmissão para pessoas que já tinham se curado da Covid ou que já tinham recebido algumas vacinas, algumas doses de vacina. E a BA.2, além disso, melhorou ainda mais o reconhecimento do vírus pelas células e ficou mais transmissível do que a Omicron, que já era mais transmissível do que os outros vírus, porque conseguia infectar as pessoas que as outras variantes já não conseguiam mais infectar por causa da imunidade. Então a BA2 fez os 2 passos. O passo da Omicron de circular entre imunizados,
principalmente entre os infectados por outras variantes, e depois o passo de aumentar ainda a transmissão e melhorar o reconhecimento pelas células. Felizmente, ela parece ter uma imunidade cruzada com a Omicron, porque ela está predominando em cima da Omicron, mas não está gerando um aumento de casos grande, ela não está fazendo outra onda de casos onde ela entra. Se ela conseguisse escapar bem da imunidade contra a Omicron, essa onda seria muito pior de casos. Seria uma outra onda igual a da Omicron ou pior do que o que a gente viu até aqui, e não é de longe o que está acontecendo. Então ela está competindo, entre aspas, aí com a Omicron e está ganhando essa competição, mas está ganhando essa competição dentro de um ambiente cada vez mais limitado, porque muita gente já pegou a Omicron ou tomou mais doses de reforço, ou as duas coisas, e o espaço de vulneráveis para o vírus está se reduzindo. Isso é essa onda passando agora. Né? Muitos lugares, mesmo com países europeus, onde os casos estão caindo, esses casos estão caindo independente de medidas de fechamento, de distanciamento. Até aqui, quando a gente falou da Covid ao longo de 2020 e 2021, principalmente na Europa, para a gente ver uma redução de casos dessa, ou o inverno estava acabando, o que não é bem o caso ainda, ou estava tendo algum lockdown, algum grande fechamento, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, como aconteceu em outros lugares. Não necessariamente fechamento nos Estados Unidos, mas uma mudança de política de combate ao vírus por trás de uma redução de casos. E não é o que está acontecendo agora com a Omicron. A gente não teve essa mudança de política de fechamento drástica na maioria dos países, não ouviu praticamente falar de lockdown, apesar de comboio da liberdade e da reclamação de quem quer que seja que está fechando o Canadá ou fazendo protesto em outros lugares. A gente não está vivendo agora um fechamento nem de longe próximo do que a gente passou em 2020 ou 2021 para poder controlar a situação. E mesmo assim os casos da Omicron estão caindo muito. Em grande parte, então, se não tem fechamento para fazer isso, se a vacina não estava segurando os casos o suficiente para a gente não ver uma onda, isso está acontecendo agora por causa da imunidade de muita gente infectada. Né? Então, muitas aspas, porque a gente sabe que isso não funciona, isso é o que seria chamado de imunidade de rebanho se ela acontecesse. O que a gente sabe é que acontece mais para frente é que vem outra variante e passa por cima da galera que já tem essa imunidade agora. E dependendo do índice de vacinação dos países, pode ser que inclusive tenha a volta de outras variantes anteriores, porque a Omicron escapa da imunidade contra a variante alfa, beta, gama e delta, e em não vacinados, como você não tem o treinamento do sistema imune pela vacina, a imunidade contra a Omicron não é suficiente para barrar essas outras variantes. Ela escapa da imunidade das outras, mas as outras também escapam da imunidade dela. Isso quer dizer que não vacinados que tiveram Omicron podem estar imunes à Omicron agora, mas não necessariamente estão imunes as outras variantes que circulavam. Então a gente pode ver a volta de circulação de outras agora, por causa dessa imunidade parcial, porque a Omicron é tão diferente. Mas a Omicron em si e a BA2 são vírus mais próximos dentro de um mesmo grupo, estão caindo juntas, ou a BA2 está subindo, mas não está subindo de longe quanto a Omicron. Então a tendência mundial é de uma queda de casos. De uma queda de casos que estão partindo de um patamar tão alto que, apesar deles estarem caindo bruscamente em muitos lugares, ainda são muito mais casos do que esses países tinham visto até então. E aí a gente entra na discussão que continua imperando, que é se o pior já passou, se a Covid já está se tornando uma doença endêmica e se as coisas estão ficando tranquilas. E adianto que as coisas estão melhores, os casos estão caindo, em muitos lugares a gente não está vendo nem de longe as mortes que se viu antes, mas a situação não está resolvida, ela não está melhor. Começando pela Europa Oriental, para a gente ter um exemplo, tem vários países lá, que a gente já falou muitas vezes por aqui, que não estão com a vacinação no alto, não vacinaram muito as pessoas, tem a desconfiança da vacinação, a rejeição à vacina como forma de protesto, tem, no caso da Rússia, por exemplo, a introdução de uma vacina que não tinha completado os testes e as pessoas não se sentem seguras para tomar, e aí não se vacinaram. Mas o que a gente está vendo como um todo no leste europeu, principalmente aí Bulgária, Bósnia, Croácia, Geórgia, mas também Romênia, Ucrânia, Tchequia, Rússia, é muita morte acontecendo de novo. Então, para fazer um contraste para vocês, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, França, tiveram uma primeira onda de casos em 2020, não eram muitos casos porque faltavam testes, tiveram uma onda enorme de mortes em muitos desses países. Aí veio a outra onda, que tem mais de um pico, dependendo do país,
no final de 2020, começo de 2021, que nesses lugares da Europa foi principalmente causada pela variante Alfa, que foi aí uma onda muito maior de casos, porque agora tinha teste, e uma onda brutalmente maior de mortes, porque o vírus circulou mais, pegou muita gente que já estava mais cansada, que não estava fazendo fechamento e outras coisas, como foi em 2020. Ao longo de 2021 foi acontecendo a vacinação, as mortes foram caindo em muitos desses países, e aí o que a gente vê em 2021, no final de 2021, mês de 2021 para o final agora, é uma onda de casos, mas nem de longe o mesmo número de mortes que a gente tinha visto no começo de 2021. E agora, com a Omicron, então 2022, uma explosão de casos, na maioria desses países, de 5 a 10 vezes mais casos do que eles tinham visto em qualquer momento na pandemia até aqui, e é muito possível que a gente tenha visto mesmo no Brasil, mas sem teste suficiente para quantificar dessa forma. Só que apesar de estarem vendo até 10 vezes mais casos por dia, ou pelo menos 5 vezes mais casos por dia, 6 vezes mais casos por dia, eles não viram o mesmo número de mortes. Esses países todos que eu falei, França, Alemanha, Itália, Espanha, mesmo Reino Unido, Portugal, viram essa explosão de casos, mas estão num patamar de mortes que, apesar de em algum desses lugares ainda estar subindo, não é de longe o número de mortes que viram no final de 2020, começo de 2021, e em alguns casos, como a Alemanha e como Portugal, que são países que administraram bem a pandemia em 2020, está próximo ali da situação de 2020, mas nem tão grave. França, Itália, Espanha, que tiveram aquela onda brutal no começo de 2020, viram mais mortes em 2020 e 2021 do que agora em 2022, apesar dessa diferença do número de casos. Mas ainda tem gente que vai argumentar que a Omicron é mais leve. Sim, só que se a gente olhar para os países do leste europeu, a gente vai ver que não é de longe a situação. Nos países do leste europeu, alguns tiveram uma onda forte em 2020, a maioria teve uma onda forte em 2021, final de 2020, começo de 2021, mas eles tiveram outra onda ainda pior agora, no final de 2021, que ainda se mantém muito alta no começo de 2022. Então, por exemplo, a Bulgária. A Bulgária teve o pico de óbitos deles no final de 2021, mas ao invés de cair e se resolver, eles continuam ainda num patamar de mortes quase tão alto quanto que eles viam em 2020. É como se pouquíssima gente tivesse vacinado lá, porque de fato pouquíssima gente se vacinou por lá. Então, Bósnia está num patamar de mortes agora terrível, muito pior do que 2020, dentro do que eles viram em final de 2020, começo de 2021. Croácia está vendo mais óbitos agora em 2022 do que viu em 2020 e do que viu em alguns momentos bem graves de 2021. Geórgia está vendo mais mortes agora do que viu em 2020 e 2021. Ucrânia está vendo ainda muitas mortes e subindo agora com a onda de Ômicron. Romênia está vendo muitas mortes agora e subindo com a onda de Ômicron. Então, nessas regiões onde não houve vacinação, incluindo a Rússia, a gente ainda estaciona num patamar muito alto de óbitos e a Omicron agora está subindo esse patamar de novo. Então, a situação melhorou, as vacinas estão evitando muitas mortes, mas não é todo lugar que está vacinado o suficiente para evitar mortes como os países da União Europeia. Vide aí o leste europeu, que está agora em um patamar brutal e que está fazendo tanta diferença que se a gente pegar, por exemplo, a Bulgária agora, a Bósnia, alguns desses países, eles já estão chegando em mortes acumuladas por milhão de habitantes que passam de 4.500 de 5.000. Então a Bulgária, por exemplo, está chegando no patamar do Peru, que a gente viu que aconteceu ao longo de 2020 e 2021. O Peru agora vê um aumento de óbitos com a Omicron, mas nem de longe o que eles viram em 2020 e 2021. E o Peru ainda segue como um dos países com mais mortalidade por Covid, passou de 6.000 mortes por milhão de habitantes, mas Bulgária, Bósnia, Geórgia, Macedônia estão chegando lá também, apesar da gente estar num momento em que tem a vacina disponível para as pessoas se protegerem. Então a situação está melhorando, mas está melhorando para quem se vacinou. Para quem não se vacinou, ainda tem muito chão e muito sofrimento aí. Vide esses países e vide outros países que a gente vive falando aqui, como Estados Unidos e Israel, onde dentro da população não vacinada a coisa está muito feia. O que não quer dizer que para os vacinados está tudo liberado
e a coisa acabou. A gente tem países como a Dinamarca, como o Reino Unido, que estão removendo todas as barreiras sanitárias, todas as medidas de distanciamento, inclusive a obrigação de máscara, e as pessoas voltam a circular, e a situação não é de longe o que eles viram antes, mas não quer dizer que a situação está tranquila e que dá para se fazer tudo. Você vai começar a ver discussões como as pessoas falando, será que agora dá para comer no ônibus, dá para comer no metrô, será que dá para fazer balada, festa, dá para voltar tudo? Com gente se sentindo insegura, porque ainda não é a situação disso tudo estar acontecendo com tranquilidade. Ainda tem risco para lamber corrimão, especialmente se quem quer lamber corrimão é mais idoso ou não vacinado. E é em cima dessas pessoas que está caindo agora a penalidade e a brutalidade. A gente tem esse movimento de abertura, a situação se normalizando, mas ela está se normalizando com uma corrente de muitos casos ainda e muitos óbitos. Para pegar o exemplo da Dinamarca, a discussão começa a virar para não, mas a gente tem que ver que não é que as pessoas estão morrendo de Covid, as pessoas estão morrendo com Covid. Então, tem muita gente que dá entrada no hospital por outros problemas, pode até morrer por causa desses outros problemas, mas como tem muitos casos acontecendo de Covid, essas pessoas estavam com o vírus também, e aí vai ter Covid como causa da morte, mas não necessariamente foi ela. A Dinamarca tem teste, tem acompanhamento, tem registro médico suficiente para fazer essa diferença entre quem são as pessoas que morreram por problemas que são relacionáveis à Covid ou por problemas que não têm a ver com a Covid. E mesmo lá, os dois tipos de óbito estão aumentando. Pessoas que estão morrendo de outras coisas, que pegaram Covid próximo do momento da morte, porque tem muitos casos acontecendo, e pessoas que morreram com sintomas, com problemas, com complicações que são ou causadas, ou exageradas, ou pioradas pela Covid. Então, eles ainda estão num patamar grande de óbitos que segue aumentando. Mas a pressão para normalizar e dizer que está tudo bem também é muito alta. Nesse balanço, fica esse estranhamento das pessoas perguntando se podiam fazer isso, fazer aquilo, o quão normal pode ser a vida normal, porque ela ainda não pode ser 100% normal. A gente ainda vai ter problema, ainda vai ter engasgo, ainda vai ter vai e vem de casos, com a Omicron agora e com outras variantes para frente. O problema que eu, Átila, vejo com esse tipo de declaração de que está tudo suspenso e passou, é que depois se vem outras medidas e se volta a ter fechamento, fica parecendo que foi um fracasso da vacina, ou que estava enganando, ou que já passou sim e tem que seguir dessa forma, quando não é. É um momento de administração um pouquinho mais cautelosa, em especial se a gente pegar um país como os Estados Unidos, que ainda registra 2.000 mortes por dia tranquilamente por Covid, por conta do número de não vacinados. E uma coisa que tem ficado muito de fora dessa discussão e que é pertinente e é bastante importante é a questão da Covid longa. São as pessoas que continuam com sequelas da Covid por muito tempo e a gente não sabe por quanto tempo. As vacinas reduzem as chances disso acontecer, mas isso ainda acontece e a gente ainda não sabe qual vai ser o efeito disso a longo prazo. As pessoas falam das vacinas, que as vacinas ainda são muito novas para a Covid, estão aqui, mas vacina é uma tecnologia que a gente domina bastante e sabe o que esperar e está seguindo o registro de efeitos adversos. O que é novo, a gente não sabe o que esperar e até onde a gente acompanhou continua dando problema, é a Covid, principalmente a Covid longa. E isso não é exclusivo da Covid, tá? A onda de gripe de 18 deixou as pessoas com uma série de sequelas depois. Até esclerose e outras coisas que parecem ter alguma relação porque tiveram um pico alguns anos depois da gripe de 18. A dengue deixa sequelas. Se a pessoa tem dengue hemorrágica ou tem outras complicações, ela pode ter problemas para o resto da vida por causa disso. Chikungunya deixa sequelas de longo prazo. As pessoas podem ficar com dor na articulação por anos depois, pelo resto da vida, ou pelo menos pelo tempo que a gente acompanhou até agora, depois de ter chikungunya. Zika, a gente descobriu a sequela da microcefalia nos bebês que estavam na gestação, que é uma sequela para o resto da vida desses bebês. Eles vão ter o comprometimento do desenvolvimento do cérebro para sempre, né? O desenvolvimento deles não acontece depois. Então, a gente sabe de outras doenças virais que causam problemas porque destrói o tecido, desperta uma resposta autoimune contra uma parte do corpo que destrói aquilo, como as juntas, no caso do chikungunya, que é o que parece acontecer, que causam danos que não têm recuperação depois. Pode ser o caso de alguns danos que a Covid tem causado, ou resposta autoimune gerando problemas circulatórios, inflamatórios,
ou dano neurológico por conta de onde o vírus invadiu e atacou, como a perda de olfato, ou cansaço, mal-estar geral, ou problemas múltiplos que a gente não sabe o que vão ser despertados lá na frente. E o que a gente tem feito, garantindo que o vírus possa circular, levantando todas as medidas de distanciamento, é justamente garantir que vai ter um número muito alto de pessoas sofrendo com isso, e sofrendo com consequências que a gente vai descobrir ao longo dos anos e das décadas depois o que podia ser. Então, ainda acho um momento bem delicado para se levantar tudo e falar o pior passou, porque de fato o pior em si passou, a gente tem vacinas que funcionam muito, mas não quer dizer que porque esse pior passou, agora está tudo bem e bora lamber corrimão como se nada tivesse acontecendo. De qualquer maneira, os casos estão caindo e a gente deve entrar no momento aí, pelos próximos meses, nos países que estão mais vacinados, como eu disse, em um sossego maior até a próxima variante, que vai saber o que vai fazer o causal, como é que vai ser. A minha aposta é que deve ter outra por aí que vai escapar das vacinas, vai escapar da imunidade dos curados, mas que, como a Omicron, não vai gerar casos tão graves nas pessoas. De qualquer maneira, uma discussão que muitos países já estão fazendo, que a letalidade do vírus tem caído por conta da vacina e do tratamento, e é importante agora a gente começar a ver por quanto tempo o tratamento vai continuar funcionando sem ter vírus resistente. É o caso dos antivirais que estão usando, principalmente na Europa, para reduzir muito a mortalidade pelo vírus. É o tipo de terapia que você dá, que eu falei várias vezes por aqui já nos últimos episódios, para impedir o vírus de se multiplicar dentro do corpo da pessoa. Então isso tem uma ação direta no vírus, e por ter uma ação direta no vírus, tem uma pressão evolutiva para o vírus escapar disso e continuar circulando, gerando casos sendo transmitido. Não sei dizer para vocês se a ação dos antivirais que estão começando a ser usados agora, como o Remdesivir e o Paxlovid, contra a Covid, age no momento que gera resistência a esse tratamento. Mas se gerar resistência, a gente pode também ter outros sustos aí de aumento de mortalidade por causa de vírus resistente. Não sei se é o caso. Tá? Isso teria que impedir a transmissão do vírus para de fato ser uma barreira evolutiva suficiente para o vírus que consegue escapar disso ter uma boa vantagem. Acho ainda muito cedo para saber se de fato é o que vai acontecer. Mas é outra discussão e outra preocupação dos países que querem voltar a funcionar como se tivesse tudo de volta à normalidade. Que é por quanto tempo as terapias que a gente tem para quem acaba precisando ser hospitalizado vão continuar funcionando para manter essas pessoas bem. Em outras terapias importantes, a gente começa a ver um movimento da OMS bancando agora a transferência de tecnologia de produção de vacinas de RNA para países africanos, como a África do Sul, Egito, Quênia, Nigéria e Senegal, que é uma notícia que eu chamo bastante atenção porque é uma troca de tecnologia fundamental para poder produzir as vacinas de uma maneira mais rápida e mais direta. As vacinas que têm a melhor taxa de eficácia e a maior proteção oferecida até aqui são as vacinas de RNA. Essa semana a gente viu resultados preliminares do pessoal testando doses de reforço com uma vacina específica para Omicron em animais e nos animais, longe de ser resultado de humanos ainda, para a gente ter certeza de que é o que vai acontecer. Essa dose de reforço específica para Omicron não produziu uma resposta melhor do que uma dose de reforço das vacinas de RNA tradicionais. Então, parece que a gente já está trabalhando com o melhor que a gente pode ter. A resposta dos dois tipos de vacina para a Omicron ou a tradicional que a gente usa são tão boas quanto e seguem bem. Então, são várias evidências que a gente tem de que são vacinas importantes com uma tecnologia importante para serem transferidas para países que precisam produzir isso. É bom saber que a OMS está fazendo esse tipo de transferência, que a gente vai ter mais centros de produção de vacina no mundo. O primeiro deles vai começar na África do Sul, que é onde tem o maior acesso e a maior infraestrutura para a produção de vacina no continente. E a gente começa a ter testes muito promissores, dando bons resultados de vacinas de RNA nasais, para você aspirar e produzir aquela proteção da mucosa que eu vivo falando por aqui que seria legal ter, importante e um bom fator de proteção. Assim que tiver resultados mais concretos, uma coisa mais animadora, eu trago para vocês, mas é sinal de que a gente pode ter outros tipos de vacina mais para frente que, se não necessariamente der certo a via de ter vacinas universais, que também seriam muito importantes, uma vacina que pega uma parte do vírus que é tão conservada, tão comum entre vários coronavírus, que barraria o que a gente tem agora e variantes, ou a gente ter vacinas que podem não dar uma proteção tão grande contra tantas variantes, mas que dá uma proteção onde a gente precisa,
que é onde a porta de entrada do vírus, que é a mucosa da via respiratória. Então, se a gente chegar numa vacina inalável, ela pode até não produzir a melhor resposta imune de todas, mas ainda deve dar uma proteção muito boa. É mais fácil de revacinar as pessoas. Eu espero que tenha menos hesitação, porque não é uma coisa que você precisa injetar. E aí vai ter gente se sentindo mais segura, inclusive de levar as crianças para se vacinarem. A hesitação de vacinas infantis está sendo um problema no mundo e no Brasil. E a gente deve ter uma vacina mais fácil de atualizar e de proteger as pessoas para ter menos circulação do vírus, que é o problema que a gente está tendo para conter agora. Bom, esse foi o resumo dos casos no mundo e da situação que a gente tem de tratamento e de tecnologias para isso. E eu queria partir para o estudo de caso da semana já, que é o estudo de caso de outro artigo fundamental sobre a origem dos coronavírus, que dá um sinal mais claro ainda de como a gente pode estar chegando na origem do vírus. Então, essa semana saiu um estudo na revista Nature, de novo, uma das revistas de maior prestígio que tem, com o trabalho de um grupo de pesquisa enorme que encontrou vários coronavírus bem parecidos com o SARS-CoV-2 em morcegos rhinolophus, em morcegos do Laos. Várias espécies diferentes de rhinolophus lá no Laos, que fica ali na península da Indochina, que são animais que vão viver nessa ponta da Ásia e que devem cruzar também, voar e migrar e viver também dentro da China e em outros lugares. Não é um trabalho com morcegos de dentro da China, não é um grupo de pesquisa de chineses, então eu não sei como que isso soa para quem estava buscando conflito de interesse e acusando os laboratórios da China de terem desenvolvido o SARS-CoV-2 como arma biológica. Então não são os chineses agora arrumando uma justificativa. É um grupo que foi nessas cavernas do Laos, isolou vários espécimes de morcegos, e eles têm feito isso há bastante tempo. Tem algumas sequências aí, alguns vírus que eles isolam, que eles comparam, que são ainda de 2019 ou de 2020, então pré-Covid e começo de Covid, e outros encontrados agora. E eles encontraram pelo menos 3 vírus diferentes, de 3 morcegos diferentes, que são muito parecidos com o SARS-CoV-2. Mais parecidos do que o vírus, o isolado mais parecido que a gente tinha até aqui, que era um isolado do laboratório de Wuhan, que recebe o nome de RATG13. Então, para trazer vocês um pouco para a polêmica e o que isso acrescenta. Esse RATG13 é um isolado desse mesmo tipo de morcego, Rhinolophus, que estava no laboratório de Wuhan, e teve toda uma treta que ele aparecia num artigo e depois desaparecia, que a sequência não ficou disponível, que podia ter sido o vírus que era até final do mês de janeiro o vírus mais parecido com o SARS-CoV-2 que a gente tinha, mas ele não tem várias coisas. O RATG13, apesar de ser parecido com o SARS-CoV-2, não tem afinidade pelo receptor das nossas células, pela parte das nossas células que o vírus do SARS-CoV-2 usa para entrar no nosso corpo, que é o tal do ACE2, ou ACE2, ou ACE2, ACE2, que é uma proteína que a nossa célula faz, que fica na parte de fora da célula, principalmente nas células do sistema respiratório e nas células do nosso sistema circulatório. E o vírus usa isso para se ligar na célula e entrar nela. Por isso que ele consegue infectar o nosso sistema respiratório, e por isso que, se ele cai no sistema circulatório, ele pode também infectar o sistema circulatório como um todo, o epitélio dos vasos, que é onde vai causar trombose, coagulação, inflamação dos vasos, síndrome inflamatória multissistêmica nas crianças, miocardite no coração e por aí vai. Porque ele tem essa afinidade por um pedacinho, por um sinal que as células fazem dentro dos vasos sanguíneos e no nosso sistema respiratório. O vírus RATG13, que foi esse pegado lá do começo, não tem as mutações, não tem as mudanças que a gente sabe que são necessárias para encontrar o ACE2 e poder entrar nas células. Ele parece não ser capaz de reconhecer isso. E eu falo parece, porque a gente tem a sequência dele, mas não tem o vírus isolado. Esse era o vírus que o pessoal acusava de ser um sinal, uma evidência de que teve uma construção do SARS-CoV-2 em Wuhan. O que o pessoal encontrou agora no Laos, em espécies diferentes do gênero Rhinolophus, em grupos diferentes de morcegos lá, são vírus ainda mais parecidos com o SARS-CoV-2, que nos causa Covid, a ponto de esses vírus serem capazes de reconhecer a ACE2 do nosso corpo. Eles reconhecem essa proteína
se vocês quiserem o nome dela, não sei o que as pessoas vão fazer com isso, mas é a Angiotensin Converting Enzyme 2, ou enzima que converte angiotensina. Angiotensina é um hormônio que regula, se eu não me engano, fechamento de vaso sanguíneo. Posso estar errado nisso, mas por isso, inclusive, que o cariano sistema circulatório. Desculpa que eu não revisei, tá? Antes da gente gravar aqui qual é o papel da angiotensina, mas ele consegue encontrar esse receptor e entrar. Esses 3 vírus diferentes conseguem reconhecer esse receptor humano que o SARS-CoV-2 usa, ou seja, eles são tão mais próximos do SARS-CoV-2 que conseguem, inclusive, reconhecer as nossas células e entrar nelas. E eu estou falando reconhecer as nossas células e entrar nelas, porque eles não só isolaram esse vírus e pegaram o genoma deles, dos morcegos, mas trouxeram esse vírus para o laboratório e cultivaram para testar qual é a capacidade que eles têm. Eles têm a capacidade de reconhecer as nossas células e entrar nelas. Eles conseguem infectar hamsters também, que é uma discussão que a gente teve várias vezes por aqui sobre o que o coronavírus consegue fazer. Eles têm uma sequência muito parecida com a do SARS-CoV-2, eles só não têm o sítio de clivagem porfurina, que é uma região que o vírus precisa ter convertida pelas nossas células para poder amadurecer. Ele não tem essa região. Mas o grande ponto é, o que a gente tinha até aqui? Coronavírus isolados de morcegos e de outros animais que parecem com o SARS-CoV-2, mas que não têm as adaptações que precisaria ter para entrar nas nossas células, que é ser capaz de reconhecer os nossos receptores e depois de amadurecer se formando nas nossas células. E a gente tinha o SARS-CoV-2, que tem essas mudanças todas que são inéditas e não tinham sido vistas em nenhum vírus na natureza até agora, que são as mudanças para reconhecer as nossas células, amadurecer nelas e com isso conseguir se espalhar. Então a gente não tinha nenhum vírus fazendo esse elo perdido aí, desse tipo de capacidade. Por isso a discussão toda se teria um hospedeiro intermediário, o que o vírus precisaria fazer, onde ele precisaria estar para se tornar capaz de reconhecer as células humanas, para conseguir fazer o salto para o ser humano, e esse era o espaço, esse vácuo de conhecimento era o espaço ocupado pela galera da teoria da conspiração, que fala que se não tem evidência disso acontecendo na natureza é porque isso foi criado no laboratório. E aí o que aconteceu agora foi que em pelo menos 3 espécies diferentes de morcegos eles conseguiram encontrar coronavírus da mesma família, tão parecidos com o SARS-CoV-2 que eles conseguem dar um dos passos intermediários, que é reconhecer as nossas células a ponto de poder entrar nelas. Então, agora a gente tem evidência desse elo intermediário, de que tipo de morcego que é o hospedeiro disso e do quão parecido esse vírus é com o nosso. Na verdade, esses vírus desses morcegos são tão parecidos com o SARS-CoV-2 que o soro de pessoas que tiveram Covid, os anticorpos feitos contra o SARS-CoV-2 inativam esses vírus em laboratório. Ou seja, tem imunidade cruzada e a imunidade despertada contra o SARS-CoV-2 inativa e impede esses vírus de funcionarem. Ou seja, é uma imunidade muito próxima a ponto de poder fazer isso. Então, por isso que é um achado tão quente e tão importante. São vírus que demonstradamente têm habilidades que a gente precisa encontrar para ver que é um vírus intermediário e tem inclusive essa afinidade tão grande que a nossa imunidade já chega a reconhecer eles e falar isso parece muito SARS-CoV-2. E quais são os problemas, o que encontrar esses vírus nos morcegos nos conta e o que a gente descobre com isso? Vários pontos. Primeiro deles, esses vírus são vírus recombinantes. Eles têm pedacinhos trocados entre eles e com outros vírus de outros morcegos que eles já tinham isolado nessa região, como eu disse, em 2019, 2020, agora 2021. Então o que eles estão vendo é que os coronavírus próximos do SARS-CoV-2, na natureza, trocam de hospedeiro e de pedacinho com uma certa promiscuidade. Quando você vê um vírus, como o SARS-CoV-2, como o vírus da Covid, que consegue infectar hamster, tigre, veado e humano, sem falar em outros animais, imagina o que ele não vai fazer com animais que são parecidos, se ele circula entre um tipo de morcego e outro do mesmo gênero. E aí, quando ele circula com essas outras espécies próximas, no caso desses morcegos que têm vários coronavírus entre eles, eles encontram coronavírus parecidos para trocar pedacinho, e trocaram muito pedaço. Então, se eu não me engano, os 3 têm regiões, inclusive a região que reconhece as nossas células, trocadas entre eles.
o que é um sinal muito preocupante de que esse vírus é capaz de fazer a recombinação, que é essa troca de material genético, porque isso dá novas capacidades, como, por exemplo, adquirir uma proteína que o sistema imune nunca viu e poder escapar muito do sistema imune. Outro problema é que esses vírus estão em morcegos que estão em regiões que são ocupadas. As pessoas visitam essas cavernas, tem gente que vive da extração de guano, tem complexo de cavernas na China também, próxima do Laos aí. Então são vírus que estão provavelmente ali o tempo todo testando o corpo humano e chegando perto das pessoas o suficiente para nos infectar. Talvez, por não terem ali a região da quebra da furina, o outro passo do elo perdido importante, eles não sejam capazes de se estabelecer no ser humano. Mas se eles agora encontram humanos explorando essas regiões com o nosso coronavírus adaptado para a gente, que é o SARS-CoV-2, e começam a trocar pedacinho também, isso pode ser um problema. E o outro ponto, além do fato, né, dele ter essa proximidade, dele se misturarem tanto, é que a gente sabe agora que tem morcegos convivendo com humanos, que estão a pouquíssimos passos de fazerem o que o SARS-CoV-2 fez. O que não surpreende, né? A gente tem vários vírus que circulam nesses bichos e o estresse todo ecológico, ambiental e outras coisas agora que fazem com que a gente conviva com eles, com outros animais e outros vírus, e as doenças saltem para cá. Mas fica um enorme aviso de que essa região é uma região propensa a ver outras doenças respiratórias causadas por coronavírus, com potencial de fazer algo próximo do que a Covid fez, que podem acontecer. Não sei se dizer para vocês se é a qualquer momento, mas num futuro próximo, né? Por conta desses vírus parecidos. O fato de serem 3 vírus diferentes, isolados de 3 espécies diferentes de morcegos, é um baita de um sinal de que esses vírus naturais são, se não a origem, uma boa explicação do que pode ter sido a origem do SARS-CoV-2. Se a galera tinha a falta de um elo intermediário para poder falar, tá aí, isso foi criado no laboratório, porque a gente não viu esse passo a passo acontecendo, agora a gente viu alguns dos passos aí. Pode ser que encontrem mais para frente outros vírus que são ainda mais parecidos e aí explicam de vez a transição, e que, vou dizer que por esses 3 que encontraram aí, parece até dispensar o animal intermediário, porque se esses vírus conseguem reconhecer as nossas células, conseguem reconhecer o nosso receptor direto do morcego, não tem muita necessidade de passar pelo pangolim para poder infectar humanos. E para a galera que ainda quer defender a origem de laboratório do vírus, e de novo, eu estou falando aqui da origem engenheirada, de um vírus criado em laboratório, não necessariamente de um vírus que foi coletado de bichos na natureza, levado para um laboratório e que escapou de lá por algum problema. Esse tipo de achado não inviabiliza essa segunda situação, mas torna muito mais improvável a primeira, que é o vírus ser criado em laboratório. Porque aí a minha pergunta é, se precisou desse tempo e desse volume de pesquisadores para poder chegar em animais e chegar em amostras de vírus que são parecidas com o SARS-CoV-2, como que alguém teria esse vírus para ser engenheirado lá atrás? É mais fácil esse encontro ter acontecido na natureza, é mais fácil ter acontecido por chance. Especialmente se a gente tem vários tipos diferentes de morcegos aí com vários candidatos a SARS-CoV-2. Então, mais um achado que reforça a tese e a hipótese de que o vírus surgiu na natureza e teve um spillover para o ser humano, ou seja, vazou de lá para cá, por serem animais que ficam em caverna, em regiões de grande ocupação humana e por terem essa afinidade grande pelos nossos receptores, dá um sinal de que eles estão a um passo disso acontecer naturalmente, mas, né, tentando manter as possibilidades todas no ar sem bater martelo, mantém ainda a possibilidade de alguém ter encontrado um vírus desses antes, levado para um laboratório e esse vírus ter vazado daí de alguma forma. Só não parece ser o caso do RATG13, que o pessoal atacou tanto o laboratório de virologia de Wuhan por causa dele, falou tanto que esse vírus era estranho, que era muito parecido com o SARS-CoV-2, e de repente a gente agora encontra outros que estão muito mais próximos ainda e que são um intermediário muito mais interessante do que aquele lá. Mas não é bem pela plausibilidade que estavam fazendo esses ataques, né? Mas é isso. Fica aqui os resultados para vocês de tudo que tem acontecido pelos últimos dias. Casos caindo ao redor do mundo, a situação relativamente melhor, embora onde falta vacina, a situação ainda esteja muito grave. Uma perspectiva boa de a gente ver novas vacinas ou
uma produção melhor das melhores vacinas que nós temos acontecendo pelo mundo. E agora, mais um passinho, e eu agradeço, desculpa fazer isso tão tarde aqui na posição do episódio, mas agradeço muito a Mel, que compartilhou o artigo no Twitter comigo, do achado dos vírus dos morceguinhos de Laos. E esse achado quente, mostrando pra gente o que talvez não seja o ancestral do SARS-CoV-2, ou os ancestrais do SARS-CoV-2, mas elos perdidos que agora foram encontrados aí no meio, fundamentais para a gente entender onde esse vírus circula e qual é o risco que a gente tem de outros depois saltarem pra gente. Espero que continuem todos bem, não esqueçam de tomar a dose de reforço de vocês e até uma próxima. Abraço para todo mundo.